um avivamento, anunciar por todo mundo seu amor, venha avivar a tua igreja, somos povo teu, faz acontecer um avivamento. Oração e trabalho por avivamento no Brasil e no mundo. Um povo forte. Como povo de Deus, fomos enviados como ovelhas ao meio de lobos. Andamos pelo mundo conscientes de que estamos na presente era diante de potestades, principados e forças do mal. Encaramos a nossa fragilidade, incapacidade, insuficiência ou situação limitante não como derrota, mas como algo que nos torna dignos de ser amados e fortalecidos. E então, somos renovados com a força que Deus dá por meio da comunhão com Ele. Em Cristo, nos tornamos fortes e fecundos em quaisquer circunstâncias, segundo o poder que em nós opera. O poder jorra mesmo do profundo de nossa dor, como fontes de águas límpidas. Com o coração confiante, somos surpreendidos pela alegria. Em Deus, encontramos a verdadeira força e caminhamos, ainda que pelo vale de trevas, realizando milagres. Porque o poder de Deus se mostra em nossa fraqueza. A nossa força vem pela consciência de quem somos, igreja amada e escolhida, investida do poder de Deus e separada para o serviço. Na fraqueza, eis que surge um povo forte. A nossa escolha simboliza o caminho por onde Deus realiza os seus propósitos. São as coisas loucas e fracas do mundo. Somos um povo livre de opressão, impulsionado pelo amor, agindo com o coração cheio de gratidão, ministrando aos necessitados desse mundo, sempre aprendendo, lutando com perseverança, disponibilizando tudo em prol do Evangelho, como campeões na fé. Oferecemos sempre a Deus a nossa fraqueza, para que por meio dela Ele manifeste o seu poder. Bem conhecido,
mas um salmo muito maravilhoso, amém? Salmo de número 100. Um salmo de celebração ao nosso Deus. Aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Glória a Deus. O salmista diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hino de louvor ao Senhor. Então, nós vamos nesta manhã entrar diante da sua presença com ações de graça, relembrar tudo aquilo que ele tem feito pela nossa vida. Deus tem sido fiel comigo e com vocês. Amém? O Senhor tem sido fiel, tem sido cuidadoso, tem sido provedor. Nada tem nos faltado. Irmãos, todas as vezes nós precisamos ter isso em memória, de que Deus, mesmo em meio a toda a crise que nós possamos viver, neste mundo que nós vivemos, o povo de Deus, ele é sustentado pelo Senhor. Amém? Então, o Senhor, ele cuida, o Senhor provê, o Senhor, ele está sempre assim, abençoando, o Senhor está sempre cuidando, suprindo cada uma das nossas necessidades. Ainda que a gente passe por desafios, porque nesse mundo a gente passa mesmo por muito desafio, mas o nosso Deus, ele trabalha em todas as questões por benefícios a cada um de nós. Amém? Então, entre pelas portas do Senhor com ações de graça nesta manhã. Entre na presença de Deus. Tenha aí uma palavra no seu coração de louvor, de gratidão. Sirva ao Senhor, como diz o Salmo, com alegria, com júbilo. Apresente a sua vida como um sacrifício diante do Senhor nesta manhã. Porque o Senhor, ele é fiel, amém? Ele foi fiel na sua infância, ele foi fiel na sua adolescência, ele foi fiel na sua juventude, na sua maior experiência. Você está aqui até hoje, porque o cuidado do Senhor tem sido todos os dias sobre a nossa vida. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, a gente começa a se preocupar com o dia de amanhã. Mas aí eu olho para trás e vejo o quanto Deus me sustentou em todos os dias da minha vida, o quanto o Senhor cuidou de mim. Não é agora que Ele vai deixar de fazer isso. Amém? Então é por isso que nós precisamos celebrar e engrandecer o nome do Senhor. Então levante a sua mão aí agora, você, servo de Deus, filho de Deus, tenha uma palavra de louvor, de gratidão no seu coração. Ore comigo. Senhor Deus maravilhoso, nesta manhã, Senhor, nós te louvamos nesta manhã pela tua presença neste lugar, pela alegria de estarmos na sua casa. Te louvamos pela vida dos nossos irmãos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesta casa. Obrigado, Senhor, como eu disse aqui nesta manhã, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela provisão do Senhor. Ó Deus querido, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Nós passamos muitas vezes desapercebidos de tantas coisas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e esquecemos do cuidado, dos livramentos, da misericórdia e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Mas nessa manhã nós trazemos à nossa memória a alegria de servir ao Senhor, diante da essência do Deus poderoso que o Senhor tem, e diante do cuidado que o Senhor tem tido para cada um de nós. O Senhor é o Deus que tem feito grandes coisas. O Senhor é o Deus de milagres. Continua, Senhor, ministrando a sua graça, o seu milagre, Senhor, na vida de cada um dos seus filhos que estão aqui e que estão em casa nesta manhã. Opera, Senhor, em cada coração. Deus, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor nesta manhã. Somos-te gratos por todas as coisas, em o nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Renda graças ao Senhor nesta manhã, dê a Ele o seu melhor, amém, glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos cantar a Deus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Ele é o Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Ele é o Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, fazendo o quê? Curando multidões. Te adorarei. Adore ao Senhor. Te adorarei. Ele está aqui. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, transforma os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, transforma os corações. Ele é a resposta. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Vamos ver, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto. Você pode cantar mais uma vez, é meu Deus. Deus de milagres. Este é o nosso Deus, mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, obrigado Jesus. Opera, Senhor, milagres, ó Deus, em nossas vidas. Senhor, o Senhor conhece a necessidade do teu povo neste lugar, aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã.
Quantos de nós, ó Deus, precisamos de soluções, precisamos de respostas, precisamos de milagres, ó Deus. Pai, entra com a tua providência em cada vida. Toca aquele que está aqui, aquele que está em casa nos assistindo nesta manhã. Pelo poder do teu Espírito Santo, assim nós clamamos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei, diga ao Senhor, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei
Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia, sustenta-nos, Senhor, com a tua destra fiel. Ó Deus, nós cremos, Pai, que ainda, Senhor, que muitas coisas nos sobrevenham. Nós temos um Deus que é poderoso, que está sobre nós, um Deus que cuida, que guarda, que vela por cada um daqueles que buscam a tua face, daqueles que temem ao Senhor. Bem nenhum lhes faltará, diz a tua palavra. E assim nós nos sustentamos, Senhor, nas suas promessas. Ainda que os desafios sejam grandes, nós temos um Deus que é muito mais poderoso, que nos traz a vitória e a bênção todos os dias em nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Podem se assentar. Os irmãos que estão aqui presencialmente. Queremos agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs que estão aqui hoje, né? Presencialmente, os irmãos que também estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Nós temos transmitido os nossos cultos ao vivo, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, né? A gente, graças a Deus, sempre tem tido um bom grupo de irmãos acompanhando a nossa transmissão. Então, sejam todos muito bem-vindos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos, neste momento, semear na obra de Deus. Nós vamos entregar, né, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Muitas vezes eu costumo dizer que os irmãos conhecem, né? Conhecem a palavra de Deus, conhecem o que a Bíblia ensina sobre esse assunto, sobre os dízimos, sobre as ofertas. E também os irmãos sabem que nós temos aqui um grande desafio, não é? Que é manter aqui essas portas abertas. Nós ainda não temos um templo próprio aqui na igreja do Tucuruvi. Nós pagamos aluguel. Nosso aluguel hoje está na faixa de R$ 4.800, né? Isso porque a gente entregou aqui o segundo andar, os irmãos sabem, para diminuir as nossas despesas, né? Nosso prédio aqui, para quem nunca veio, é um térreo, primeiro e segundo andar, né? A gente estava pagando R$ 7.000 em todo o prédio, estava muito pesado. Então nós resolvemos entregar o segundo andar para diminuir aqui as despesas. Hoje nós estamos com esse térreo, que é o nosso local de cultos, e mais o primeiro andar, que a gente tem aqui a sala para as crianças, né, que no momento não está sendo usado também. E temos também o nosso almoxarifado, enfim, né? Mas hoje nossa despesa mensal de aluguel é de R$ 4.800. Além disso, os irmãos sabem, temos despesa de água, de luz, de internet, né? Temos despesa com contador, né? Nós temos semeado a nossa igreja, a nossa denominação, tem projetos missionários, projetos de ação social. A gente envia todo mês uma oferta de ação social, uma oferta de missões, além de ajuda, né, para outros órgãos da igreja. E também a igreja aqui, né, subsidia a minha vida, né? Eu sempre gosto de falar isso, a minha família, porque a minha esposa, não sei nem se eu posso dizer que é meu braço direito, né, irmão? Braço direito, esquerdo e tudo mais, né? Porque sem a Simone aqui, eu não sei o que eu ia fazer, né? Vocês são testemunhas do empenho da Simone também junto comigo. Então, quando eu falo que a igreja subsidia o pastor, não é apenas o pastor, é a esposa, a família. Nós, né, procuramos nos envolver na obra de Deus. E eu falo
com a graça do Senhor, que a gente tem sido um terreno fértil para vocês semearem. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Diga amém. A gente tem alcançado muitas vidas, graças a Deus, muitas vidas, né, através desse ministério, com as redes sociais. Já antes da pandemia, a gente já estava alcançando muita gente. Agora, com a pandemia, a gente conseguiu alcançar mais pessoas, né? A gente está envolvido em várias frentes. Ontem também ocorreu, né, os irmãos que estão acompanhando a gente aí no Facebook e no Instagram, ontem ocorreu a nossa posse solene. Já havia acontecido a posse administrativa do Conselho Regional da região Sudeste 1, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, e ontem foi a nossa posse solene aqui na Igreja do Jaçanã, com a presença do presidente do Conselho Geral, com a presença de diretores gerais, né, enfim, de autoridades da nossa igreja. Ontem nós tomamos a posse solene da secretaria, né, no meu caso, da Secretaria de Cultura e Educação Cristã da nossa região Sudeste 1, que envolve parte da Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Minas Gerais. Nós temos algumas igrejas em Minas Gerais. Então, irmãos, estou falando tudo isso para quê? Para mostrar que a gente está trabalhando na obra de Deus, amém? Vocês têm um pastor que está envolvido, está trabalhando, a gente não está parado, a gente está envolvido, a gente está buscando, né, alcançar pessoas, principalmente trabalhando na área que Deus tem nos levantado, que é a área de ensino. A gente tem capacitado muita gente aí, a gente tem conseguido chegar, né, com os nossos cursos em lugares, em cidades, irmãos, bem retiradas, né? Com a rede social hoje você chega, né? Às vezes uma cidade que não tem um seminário para a pessoa fazer, não tem uma livraria para a pessoa às vezes comprar um livro, não tem, não é? Mas a gente está chegando lá com os nossos cursos, né? A gente tem recebido vários testemunhos de pessoas até de fora do Brasil. Então eu falo isso para te incentivar a ofertar aqui na igreja, a dizimar aqui na igreja, porque além de você ajudar a manter a igreja, a estrutura, você semeando também, né? Aqui você está cooperando com a manutenção da família do pastor, e a gente está produzindo para o reino de Deus, amém? Então vocês estão semeando em terra fértil, faça isso. Então quem está acompanhando aí pela rede social, né, pelo Facebook, pelo YouTube, está aí na transmissão o número da conta corrente da igreja no Banco Itaú, tá? O número do meu WhatsApp, se você precisar de alguma informação, fale conosco. E a gente sempre desafia, mesmo os irmãos que não são membros aqui da igreja, mas que têm sido abençoados. Eu sempre falo, se você é membro de outra igreja, o seu dízimo é para ser levado lá na sua igreja, né? Mas se você está meio desigrejado, se você, né, tem sido abençoado aqui pelo nosso ministério, mesmo que você seja membro de outra igreja, né, não estou pedindo para você dar o seu dízimo aqui, mas se quiser dar uma oferta, se você tem sido abençoado, se você não está frequentando nenhuma igreja, quiser dar o seu dízimo, a sua oferta, não é? Se envolva conosco, irmãos, amém? Precisamos muito desse apoio, não é? A obra de Deus tem um custo, a igreja está viva. O que é vivo tem custo, até o que é morto tem custo às vezes, não é assim? A pessoa morre, tem que pagar lá, né, as despesas, tem que pagar a mensalidade lá do túmulo, imagina um organismo vivo, tem despesas, amém? Então, a nossa irmã Osvalda está aqui hoje com a gente, ela vai estar coletando aqui as ofertas dos irmãos que estão aqui presenciais. Quem está em casa, faça uma transferência, faça um depósito, anote aí o número da conta. Se não puder fazer hoje, faça no decorrer desta semana. Vamos louvar a Deus enquanto isso. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E
por conhecer a Ti, Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua amor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta manhã por esse tempo de culto, por esse tempo de louvores, de adoração. Te agradecemos, Senhor, pelos cânticos que também são expressão do nosso louvor, da nossa adoração. Te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos que o teu povo tem, Senhor, semeado, tem ofertado. Te agradeço muito porque o Senhor tem levantado aqui, neste lugar, uma igreja de irmãos, de irmãs que sabem, Senhor, da sua responsabilidade e tem cumprido, tem semeado, tem ajudado, Senhor, no teu reino. Eu te agradeço pelos irmãos que têm trazido aqui as ofertas em espécie, em dinheiro, aqueles irmãos que têm feito seus depósitos, suas transferências. Pai, todos esses nós oramos pedindo a bênção do Senhor, pedindo que as promessas da Tua palavra sobre esses queridos irmãos, Senhor, se cumpram em nome do Senhor Jesus, que o Senhor prospere e multiplique, e que aqueles que porventura estão passando, Senhor, por lutas nessa área, nesse momento de crise econômica, nós oramos, abre portas, Senhor, abre oportunidades, prepara clientes, prepara, Senhor, vendas para aqueles que trabalham com essa área, Senhor. Senhor, aqueles que, Pai, estão trabalhando em empresas, prepara, Senhor, promoções, aqueles que estão desempregados, abre portas, Senhor, para que o teu povo possa também, Senhor, te servir com os seus dízimos e ofertas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã. Quero te convidar a abrir comigo na carta escrita aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Versículo 4, nós vamos ler a partir do versículo 4. Hebreus 12, a partir do versículo 4. Vamos ler aqui, vamos ver aqui o que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração nessa manhã, amém? Graças a Deus. Muito bem, então diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Mas, verso 9, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos.
não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, a fim de sermos participantes da sua santidade. 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês aqui sobre esse tema, né? Eu já mandei logo cedo para os irmãos a chamada aí para o nosso culto e mandei o tema da nossa mensagem, que é esse, sobre disciplina e correção da parte de Deus, né? Esse texto aqui fala sobre isso. Eu quero iniciar essa mensagem, irmãos, com uma ilustração que eu li certa vez no livro, se não me engano, foi aquele livro Mananciais no Deserto, né? Que tem uma meditação para cada dia do ano. E ali conta-se uma ilustração de um homem que certa vez ele viu uma lagarta, né? Porque você sabe que a lagarta, ela passa por um processo de transformação e se torna uma borboleta, não é isso? Se torna uma borboleta. E nesse processo de transformação, eu acredito que, eu não sei muito bem, tá? Mas uma casca, né? Vai se formando em torno ali daquela lagarta, tá certo? Um casulo, né? Uma espécie de um casulo. E ali, aquela lagarta, naquele processo de transformação, vai nascendo as asinhas, né? Que vão ser as asas da borboleta depois, certo? Só que esse processo de nascimento da asa, né, segundo aí os entendidos, é um processo muito doloroso, vamos dizer assim, para aquela lagarta que está se transformando em borboleta. Porque as asas começam a nascer e a crescer dentro daquele casulo, né? É muito apertadinho ali. E aí aquela lagarta se transformando em borboleta começa a se debater ali dentro. Se debater, porque aquelas asinhas vão crescendo e o espaço vai diminuindo, e ela debate, até que um dia ela consegue, né, aquele casulo se quebra, ela consegue se libertar, então se torna uma linda borboleta e voa, e, enfim, você sabe que a borboleta é muito, né, é muito bonita, né? Agora, então, esse livro que eu li conta a história, a ilustração de um homem que certa vez, ele percebeu, né, esse processo, ele viu uma lagarta se transformando em borboleta, ali lutando dentro do casulo, e aí ele ficou com dó de ver aquela lagarta ali lutando, e aquela luta com aquelas asas crescendo e tal. Aí ele resolveu ajudar, né? Aquela lagarta naquele processo de transformação para uma borboleta. Aí foi lá e quebrou o casulo. Foi quebrando. Aí, o que aconteceu? A borboleta ficou livre, mas não sabia voar. Aquela borboleta nunca conseguiu voar. Por quê? Porque esse processo difícil que a lagarta passa dentro do casulo é justamente o que vai fortalecer as asas para que ela possa voar posteriormente. Se não passar por todo o processo, se não passar por toda a dor, se não passar por todo aquele sofrimento, não voa depois. E essa ilustração, ela tem muito a ver, né, gente, com
o tratamento de Deus, o trabalhar de Deus na nossa vida. E irmãos, Deus usa o sofrimento, Deus usa as provações da vida, as tribulações da vida, as frustrações da vida. Quem já ficou frustrado aqui, diga amém. É duro ficar frustrado, né? Frustrado é quando você quer que aconteça algo de um jeito e não acontece do jeito que você queria. Nossa, como é terrível ficar frustrado. Mas Deus usa frustrações, Deus usa provações, Deus usa tribulações, Deus usa problemas, Deus usa sofrimentos para trabalhar em nós, para tratar conosco e até para nos disciplinar e até para nos corrigir, irmãos. E você vai ver aqui que você deve ficar preocupado se você não estiver sendo corrigido por Deus, né? Você deve ficar preocupado se você não estiver sendo disciplinado por Deus. Você não, né? Eu não quero ser corrigido. Se você não estiver sendo corrigido, se você não estiver sendo disciplinado por Deus, aí é que você tem que ficar preocupado. Deu para entender? Se você não estiver debaixo da correção de Deus, da disciplina de Deus, aí você tem que se preocupar. E eu vou te explicar o porquê aqui nessa mensagem. Mas se você está nesse processo de ser disciplinado através do sofrimento, das provações, das lutas, então descanse. Deus está trabalhando na sua vida. Amém? Deus está usando isso. Então nós vamos ver aqui alguns ensinamentos tirados a partir desse texto aqui que nós lemos, tá? Então vamos lá. Primeiro é o seguinte: a disciplina e a correção da parte de Deus não devem ser menosprezadas e nem desprezadas. Veja aqui no texto, quando o autor aqui, você já sabe, né? Você se lembra que nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus, ele é desconhecido, mas o autor aqui, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele faz uma citação, no versículo 5, né? Ele diz aqui: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, guarda essa palavra aí, ó, como a filhos, tá? Filhos, discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Então, primeira coisa, não menosprezes a correção, a disciplina que vem de Deus. Não menospreze, ou seja, não despreze essa correção que vem da parte de Deus para a sua vida. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa, né? A gente tem que entender uma coisa. E eu sempre repito isso aqui, vocês são testemunhas. Quem está no controle da nossa vida, irmãos? Quem está no controle da sua vida? Não é o seu patrão que está no controle da sua vida? Não é o gerente da empresa que você trabalha? Não é o Bolsonaro que está no controle da sua vida? Não é o Dória? Misericórdia, né, irmão? Não é o Bruno Covas que está no controle da sua vida? É o pastor que está no controle da sua vida? Quem é que está no controle da nossa vida, irmãos? É Deus. Então, se é Deus que está no controle da nossa vida, Ele está permitindo as situações. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus, irmãos. Né? Quando você lê o livro lá de Jó, a gente estuda o livro de Jó, a gente percebe isso. O próprio adversário, o próprio inimigo, ele não pode fazer nada contra a nossa vida se Deus não permitir. Né? O Satanás só tocou ali na vida de Jó, na família de Jó, na saúde de Jó, porque Deus permitiu, Deus deu a permissão. Então quem está no controle da sua vida não é nenhum governante, não é nenhum líder, seja da igreja, seja do trabalho, seja da faculdade, não é nem mesmo o nosso adversário. Quem está no controle da nossa vida é Deus. Então Deus permite situações, Ele usa situações para nos corrigir, nos disciplinar. E nós não devemos menosprezar isso. Filho meu, não menosprezes, não despreze
essa correção. Ou seja, pergunte, faça uma pergunta: o que é que Deus está querendo me ensinar nessa situação? Pergunte isso, né? Por quê ou para quê, né? Alguns dizem que a gente não deve perguntar o porquê, mas o para quê, né? Para que Deus está permitindo essa situação na minha vida? O que Deus quer treinar em mim? O que Deus quer disciplinar em minha vida? O que o Senhor quer me ensinar? Não menospreze, não despreze, né? Não deixe de aproveitar esse momento para aprender algo na sua vida. Amém? Ainda no verso 5, nós temos o segundo ensinamento aqui. Pois o verso 5 diz: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Segunda verdade, segundo aprendizado aqui: disciplina e correção da parte de Deus não devem nos levar a desmaiar, ou nos desanimar, ou nos magoar. Aqui nessa tradução fala desmaiar, né? Nem desmaies, não desmaies quando você for corrigido por Deus, ou até mesmo reprovado, aqui usa-se nessa tradução. Mas eu estava pesquisando outras traduções. Eu pesquisei na NVI, na linguagem de hoje, e usa-se essas palavras: não desanime, né? Aqui diz, não desmaies. Nas outras traduções diz, não desanime, não fique magoado. É porque, irmãos, como Deus usa o sofrimento, como Deus usa as provações, as tribulações, a nossa tendência é ficar desanimado diante das lutas, diante das provações. A nossa tendência é desmaiar, né? Falar, meu Deus, eu não aguento mais, cheguei no meu limite. Desmaiar nesse sentido, desanimar, ficar magoado. E eu me lembrei aqui, né, que alguns ficam magoados até com o próprio Deus, não é? Sabia disso? Tem pessoas, você já deve ter ouvido pessoas falando, né, que brigou, entre aspas, brigou com Deus, né? Briguei com Deus, não é? Discuti com Deus, tá certo? Algumas pessoas ficam, né? Mas tem pessoas que ficam realmente magoadas mesmo, por Deus ter permitido certa situação na sua vida, né? Isso levou até aquele autor que a gente sempre cita aqui, eu gosto muito de ler os livros dele, o jornalista americano Philip Yancey, um cristão. Ele diz, né, que ele escreveu um livro, né, você sabe, um livro cujo título do livro é Decepcionado com Deus. Porque como ele é um escritor, ele é muito lido e o pessoal interage muito com ele, os leitores mandam cartas, né, enfim, se comunicam muito com ele. Então ele comenta que, né, muitas pessoas escrevem para ele, falando dessa decepção com o próprio Deus, por Deus ter permitido certa situação, por Deus ter tirado uma pessoa, por Deus ter levado uma pessoa querida, e às vezes a pessoa fica decepcionada, magoada com o próprio Deus. Mas o texto aqui está ensinando para a gente que a disciplina e a correção da parte de Deus não deve nos levar a desmaiar, a nos desanimar, a nos magoar. Por quê, irmãos? Porque Deus está no controle, porque Deus está trabalhando através de tudo. Deus é soberano, nada pega Deus de surpresa, e Deus usa, né, todas as coisas. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam, né? Tem uma outra tradução que diz que todas as coisas agem em favor, né, ou cooperam em favor daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Então, como alguns escritores já disseram, o texto não diz algumas coisas, nem diz a maioria das coisas. O texto diz todas as coisas. Todas as coisas. Mesmo aquelas que a gente não gostaria que acontecesse. Todas as coisas cooperam de alguma forma para o bem daqueles que amam a Deus. Agem, né, canalizam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso a gente não deve desmaiar, desanimar ou ficar magoado quando Deus está permitindo essas situações. Verso 6:
aí de Hebreus 12, 6, diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então preste atenção aqui, o terceiro ensinamento para a gente. Disciplina e correção da parte de Deus são provas do amor do Pai, que nos recebe como filhos. Preste atenção nisso, irmãos. São provas do amor do Pai. É interessante, parece ser contraditório, né? Mas não é. Não é, porque temos muitos pais aqui, muitas mães. E a gente precisa corrigir os nossos filhos. Na verdade, a correção dos nossos filhos é um ato de amor. Corrigir um filho é um ato de amor. Não é? Corrigir com sabedoria, corrigir com equilíbrio, é um ato de amor. Porque você está poupando o seu filho de problemas mais adiante. Né? A gente sabe como que você conhece famílias onde os filhos foram criados sem limites e o que aconteceu com esses filhos. Pode perceber, não é verdade? Porque o amor corrige, o amor disciplina, tá certo? Então aqui o texto está dizendo que o Senhor corrige. Quem que o Senhor corrige? O Senhor corrige a quem Ele ama. Se você está sendo corrigido por Deus, é sinal que Deus te ama. Posso ouvir um amém? Não é sinal que Deus te ama. E aqui dizia: açoita todo filho a quem recebe. Olha aí, você é filho que foi recebido na família de Deus. Nós somos adotados na família de Deus, como seus filhos. Fomos recebidos na família de Deus. Então, a disciplina, a correção é uma prova que Deus nos ama, que o Pai nos ama, né? E que Ele nos recebe como seus filhos. Nós somos filhos na sua família. Vamos lá, verso 7. Verso 7. O verso 7 diz o seguinte: é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, né? Vamos parar aqui. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Veja, eu nesse versículo aqui, eu vou citar aqui rapidamente duas outras traduções para facilitar o entendimento dessa frase aqui. Nessa tradução Almeida Revista Atualizada diz: é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, né? Então fala, de alguma maneira está falando aí de perseverança. Na NVI diz assim: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Olha, essa mesma frase na NVI, a parte A do verso 7 diz assim: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. E na Nova Tradução na Linguagem de Hoje diz assim: suportem o sofrimento com paciência. Tá? Então as duas traduções começam com o mesmo verbo, suportem. A NVI diz: suportem as dificuldades. A Linguagem de Hoje diz: suporte o sofrimento. A NVI diz: recebendo como disciplina. E a Linguagem de Hoje: com paciência. Então o que a gente aprende aqui, né? Somando aqui as três traduções, nós temos aqui um quarto ensinamento, irmãos: que a disciplina e a correção da parte de Deus são expressas através das dificuldades e sofrimentos da vida, que é o que a gente já falou, né? Como que Deus expressa correção e disciplina para nós? Através das dificuldades e através dos sofrimentos da vida. Por isso a gente tem essas duas traduções: suportem as dificuldades, suportem o sofrimento. Então Deus usa isso, irmãos, né? Deus usa as dificuldades, Deus usa os sofrimentos, Deus usa as provações, as tribulações para nos corrigir, para nos disciplinar. A disciplina e a correção da parte de Deus são expressas desta forma, através de dificuldades e sofrimentos. Outro ponto aqui,
né, ainda tirado da primeira parte do verso 7, da parte A, é o nosso quinto ensinamento, que a disciplina e a correção da parte de Deus devem ser suportadas com paciência, né? Porque os dois versos dizem isso, pelo menos nas duas traduções aqui, melhor dizendo, nas duas traduções alternativas que eu estou usando aqui, diz isso: suportem as dificuldades, né? A outra diz: suportem o sofrimento com paciência. Então, irmãos, a disciplina e a correção do Senhor, que são expressas através de dificuldades e sofrimentos, devem ser suportadas com paciência. E aí eu pergunto para você, nas tribulações que você está passando na sua vida, nas lutas, nos sofrimentos, nas dificuldades, você tem suportado, né? Ou você já não suporta mais? Né? Às vezes a gente fala assim: não suporto, mas estou no meu limite, não suporto mais. Mas aqui a palavra nos ensina que as disciplinas e as correções de Deus devem ser suportadas, irmãos, e com paciência, né? A gente precisa, né, realmente se acalmar, a gente precisa respirar, a gente precisa contar até 10, né? A gente precisa pedir a Deus aí que nos ajude, né, a gerenciar, a gente sempre fala isso, né, gerenciar os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? Respira fundo. Eu sei que tem hora que não é fácil, né? Não tem hora que o sangue sobe assim, que, né? Você tem que contar até 10, até 20, até 50, né? Se acalmar, sair um pouco do ambiente e respirar. Mas a palavra de Deus está dizendo que as disciplinas e a correção, elas precisam ser suportadas, né? E com paciência, né? Você vê que na tradução que eu estou usando aqui diz: é para a disciplina que perseverais. Então tem que ser suportada com paciência, com perseverança. Amém, irmãos? Vamos seguir aqui. Mais um ponto eu quero destacar. Eu vou ler aqui agora o verso 7, a parte B do verso e o verso 8. Então, verso 7, a parte B diz: pois que filho há que o pai não corrige? Mas, 8, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois o quê? Bastardos e não filhos. Irmãos, sexta verdade aqui: disciplina e correção da parte de Deus são direcionadas aos filhos de Deus e não aos bastardos. O que é um bastardo? Outra tradução vai dizer um filho ilegítimo. Um bastardo é um filho ilegítimo, um filho que não é legítimo. Então, veja, gente, por isso que eu disse para vocês no começo da mensagem, que você tem que ficar preocupado se você não estiver sendo corrigido. Você não deve ficar preocupado se você está sendo corrigido. Poxa, Deus está me corrigindo, Deus está me disciplinando, estou preocupado com isso. Não, se Deus está te disciplinando, está te corrigindo, na verdade a gente tem que dar glória a Deus. Significa que você é filho. Significa que você é filho. Agora, se você não está sendo corrigido por Deus, se Deus entregou você, como diz lá em Romanos capítulo 1, do pessoal que não quer servir a Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Está lá, Romanos 1, aparece, se não me engano, 3 vezes essa expressão: Deus os entregou. É como se dissesse lá o texto: Deus os entregou a sua própria sorte. Deus os entregou, Deus não trata mais com eles. Não é? Agora, se você está sendo disciplinado, se você está sendo corrigido, então você tem que ter em mente isso. Isso significa que você é filho de Deus. Então, por mais que a disciplina possa ser dolorosa, você deve se alegrar, porque significa que você é filho de Deus. Porque os bastardos, os filhos ilegítimos, com esses Deus não tem compromisso. Então, olha só, vamos reler aqui, vamos enfatizar bem, não é? Olhando para o texto bíblico, verso 7, olha aí, parte B.
Pois que filho há que o pai não corrige? Se for um pai responsável, né, irmãos? Se for uma mãe responsável, vai corrigir o filho. Sim ou não? Não é assim? Se for responsável, o pai, a não ser que seja um pai responsável, mas se é um pai responsável, vai corrigir. E o autor aqui pergunta: que filho há que o pai não corrige? E aí o verso 8 diz: mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo vocês não são filhos, vocês são bastardos, vocês são filhos ilegítimos. Então é isso, vamos seguir, verso 9 agora. Ele diz o seguinte: além disso, tínhamos, olha, vai usar mais uma vez essa figura, né? Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não, olha, note nessa palavra aqui, o que nós fazíamos? Nós respeitávamos os nossos pais, não é isso? Que nos corrigiam, segundo a carne. Aí ele faz uma pergunta: não havemos de estar em muito maior submissão, preste atenção nessa palavra, submissão, ao Pai espiritual, quer dizer, a Deus. Nós éramos submissos aos nossos pais terrenos, agora nós devemos respeitar e ser submissos ao nosso Pai espiritual, nosso Pai celestial. E então viveremos? Né? Essa pergunta que ele faz. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Então aqui nós temos a sétima verdade desse texto, que é a seguinte: disciplina e correção da parte de Deus devem nos levar ao respeito e submissão a Deus. Lembra que eu enfatizei essas duas palavras aqui quando eu li o texto? Respeito e submissão. Não é? O texto diz aqui: tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. É claro que hoje em dia está meio diferente as coisas, né, irmãos? Não está diferente hoje em dia? Hoje em dia tem até a lei da palmada aí, né? Que se a pessoa der umas palmadas no filho, é capaz de ser preso, né? Capaz de ser preso por estar corrigindo o filho. Infelizmente os valores estão invertidos, a gente sempre fala isso aqui, não é? Mas, irmãos, o pessoal aqui mais experiente, né? Foi disciplinado ou não pelos pais, irmãos? Se eu fosse perguntar aqui algumas vezes, você iria lembrar, não iria lembrar? Eu me lembro do meu pai me corrigindo, não é? Uma vez que eu era criança, gente, eu tenho essa lembrança dentro de mim, não é? Criança mesmo de, sei lá, talvez 4 anos, 5 anos, fazendo birra na mesa lá, né? Meu pai não teve dúvida, né? Me pegou, pôs no colo dele, bumbum, né? Ó, que a gente sempre fala, né? A gente sempre fala que o bumbum é o lugar certo para o pai corrigir o filho, né? É o lugar certo porque tem mais carne, vai doer, mas não vai machucar, né? Então é o bumbum, para dar uma chinelada, uma varada, uma cintada, né? Não na cabeça, não, no bumbum. E não com a mesma mão que você acaricia. Pega um chinelo, pega um cinto, uma varinha, né? E quando precisar, corrige. Eu lembro desse dia que meu pai me corrigiu. Eu lembro uma vez também que minha mãe me corrigiu, né? Eles devem estar ouvindo lá. Eles não estão presentes aqui, mas sempre assistem ao culto, né? Eu lembro uma vez também, irmãos, contando minhas histórias aqui, né? Que minha mãe tinha acabado de lavar o quintal de casa, assim, sabe? Tudo limpinho, e eu na rua, né? Jogando bola. Aí entrei dentro de casa, né? No quintal, não foi nem dentro de casa. No quintal, sem limpar o pé, irmão. E aquele tênis cheio de barro, né? Todo aquele trabalho. Ela não teve dúvida, né? Pegou ali até uma mangueirinha ali, ó. Mas eu louvo a Deus por isso, irmãos. Essa disciplina, essa correção dos meus pais,
tem uma participação enorme na pessoa que eu sou hoje, não é? E a gente sempre respeitou, não é verdade? Hoje a gente tem a geração mimimi aí, que o papai e a mamãe não podem falar nada, que é capaz do filho ir dar parte do pai na banha da polícia, não é? Não pode. A nossa geração foi corrigida e não morreu por isso, pelo contrário, é uma geração responsável, né, na sua maioria. Hoje a gente tem uma geração cheia de mimimi, né? Como diz até tem um político aí, né? Ele fala que os homens foram apassivados, né? E as mulheres brutalizadas, tudo invertido, não é, irmãos? Mas olha aqui, nossos pais nos corrigiam e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão. Se nós já respeitávamos o nosso pai, a nossa mãe, não haveremos de estar muito mais submisso ao nosso Pai Celestial, ao nosso Pai Espiritual, e então viveremos. Isso vai ser vida para nós, não é? Vai ser vida. Então, a disciplina e a correção de Deus devem nos levar ao respeito e à submissão a Deus, amém? Não se rebele. Tem gente que se rebela, irmãos. Tem pessoas que têm o coração duro, não é verdade? Por exemplo, eu me lembro uma vez, lá na igreja do Camucí, que eu pastoreava, de uma irmã que ia lá na igreja, ela congregava lá, e a irmã dela, a irmã dessa pessoa que ia lá na igreja, não acreditava em Deus, e né, era uma pessoa muito rebelde, mas essa pessoa ficou muito doente, e estava assim, né, desenganada pelos médicos, muito doente ali, não lembro qual era o caso, mas eu me lembro que essa irmã lá da igreja falava que nem nessa condição essa pessoa se quebrantou, né? Ela morreu ali, até onde eu me recordo, não se quebrantando, não se submetendo a Deus, mas blasfemando. Então você vê uma pessoa que chegou a esse ponto, porque muita gente fala, né, que é nessa hora, muitas vezes, que a pessoa se quebranta, né, na hora da morte. Às vezes a pessoa foi ateu a vida inteira, né, mas chega ali na hora da morte. Até alguns ateus famosos aí, intelectuais, existem histórias de que no último momento lá, ele se arrependeu das bobeiras que falou, tá certo? Mas existem pessoas que têm um coração duro, tem um coração que não se quebranta. Então, a disciplina, ela deve nos levar ao respeito e à submissão. Amém? Vamos lá, verso 10, vamos caminhar aqui para o final. Verso 10 diz, então, o seguinte: pois eles, né, os nossos pais, eles nos corrigiam por pouco tempo, né? O tempo da sua infância, da sua adolescência, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para quê, irmãos? Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim, né, ou seja, com o propósito de sermos participantes da sua santidade. Então aqui nós temos a oitava lição, a oitava verdade. A disciplina e correção da parte de Deus tem como finalidade, tem como propósito o nosso bem, nosso aproveitamento, como diz aqui, e a participação na santidade de Deus. Então aqui nessa tradução diz para aproveitamento, em outra tradução diz para o nosso bem. Então a disciplina e a correção tem essa finalidade, tem esse propósito. Deus nos disciplina, Deus nos corrige, Deus permite o sofrimento, a provação, para nos corrigir, para o nosso próprio bem, não é? Para participarmos, veja aí o texto diz, né? A fim de sermos participantes da sua santidade. É para que nós tenhamos vidas mais santas, mais consagradas, mais separadas para Deus. E nessa tradução diz para aproveitamento, irmão. E eu fiquei pensando nessa expressão, né? Para aproveitamento. Deus nos corrige para aproveitamento, para o nosso aproveitamento. Então a pergunta é:
Temos aproveitado? Temos aproveitado a correção de Deus? Você tem aproveitado a correção de Deus na sua vida? Você tem aproveitado para entender o que Deus quer te ensinar? Você tem aproveitado a correção, a disciplina, para entender o propósito de Deus? Você tem aproveitado a disciplina e a correção para se tornar uma pessoa mais consagrada a Deus? Mais santa, mais separada para Deus? Vamos lá, verso 11. Verso 11 nós temos aqui: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, certo? No momento não é motivo de alegria, mas de tristeza. Quando uma criança é corrigida, ela chora, né? Ela chora, certo? Mas, irmãos, é tão interessante isso, né? A correção de uma criança. Você já percebeu? Se você não corrige a criança, ela fica malandra, gente. Malandra. Criança é um bicho malandro, né? Com todo respeito, tá? Não é? Mas criança é malandro, né? Mas assim, se você corrige, você dá uma chinelada, você fala com firmeza, né? Dá uma chinelada ali e tal, uma cintada. Claro que você não vai machucar, né? A Bíblia diz, Provérbios diz, que a vara da disciplina vai trazer sabedoria para a criança. Que a criança entregue a si mesma é vergonha para o pai e para a mãe. Ensina a criança no caminho que deve andar e jamais vai se desviar. Tem vários textos em Provérbios que fala da necessidade de corrigir com a vara, tá certo? Então não vai na psicologia moderna, nem nessa onda progressista aí não. Corrija o seu filho, né? Corrija a sua filha. E é interessante, os pais aqui que já passaram por essa experiência sabem como é que é. Não é fácil, até para a gente corrigir muitas vezes, né? Mas a gente tem que corrigir. Né? Eu também me lembro de uma vez que eu precisei corrigir a Gabriela, né? E foi uma coisa, um dia difícil também, né? Se minha mãe estiver assistindo, ela vai lembrar disso aí. A gente estava lá na praia, lá em Ubatuba, família, todo mundo lá, aquela festa, tal. E aí a minha filha, a gente foi na sorveteria e ela começou a fazer lá começou a querer dar o show, né? Sabirra e tal. Bom, na hora, né? Não ia corrigir ela ali naquele momento. Mas a gente foi para casa, né? Para casa lá da praia. Aí quando chegou lá, eu levei a Gabriela num quartinho que tinha lá atrás. Ó, já tinha passado vários minutos, hein? Levei e corrigi. E a avó, não, deixa, né? Cuidado com as vó, viu? A Priscila que vibrou agora aqui, não sei por quê. Sei por quê, Dilma. Sei por quê. Né, irmão? Porque as vós às vezes estragam os netos, viu, irmão? Entendeu? Tá bom, não vamos levantar contenda aqui. Né, irmãos? Mas assim, a minha mãe, não vou perder essa oportunidade, né? E graças a Deus, hoje a Gabriela é uma menina maravilhosa, né? Responsável, a gente tem orgulho. Mas teve várias, não foi esse, estou citando um momento, foram vários momentos. Né? Os meninos aí também, a gente fala com firmeza, com autoridade. Então veja, irmãos, como diz aqui no verso 11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Então a criança, ela chora e tal, e pá. E entende o recado. E aí depois você para um pouco. Deixa passar um pouco, uns minutos, tal, né? Dá um tempinho. Aí depois você vai lá, o pai, a mãe, dá um abraço, dá um beijo. E fala assim, o papai ama você, a mamãe ama você, eu fiz isso porque é para o seu bem. E aí você vai ver, a criança vai, né, com aquele biquinho, vai suspirar, né, tal, mas vai te abraçar também. Por quê? Porque ela vai ver que é a expressão do amor, gente. Então, os pais que não corrigem, que ficam aí protelando, não faça isso, corrige. Não é? Você vai ver. Depois você passou alguns minutos,
você vai lá, abraça, beija, e o filho já vai ficar disciplinado, né? Já vai saber os limites, e ao mesmo tempo vai desfrutar do seu amor. Tá certo, irmãos? Então, olha aqui, vou repetir aqui, já estou terminando. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz o quê? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, para quem tem sido exercitado na correção, isso vai produzir fruto pacífico e fruto de justiça. Tem outra tradução que diz fruto de paz, né? Fruto pacífico, fruto de paz e fruto de justiça. Então, nona lição aqui para a gente: disciplina e correção da parte de Deus produzem fruto de justiça e paz. Amém? E não podia ficar nos 9, né? Senão ia ficar meio um número não completo. Então, 10ª lição, irmãos. Estou dentro do tempo aqui, né? Quando eu trago 10 lições, eu nem falo no início da mensagem, senão o pessoal fica desesperado. Ixi, o pastor vai falar 10 hoje. 10 lições não vai acabar nunca, né? Mas aí, quando é 10, eu vou sendo um pouquinho mais rápido, tá, gente? A 10ª lição aqui está no verso 12 e 13. Diz assim: por tudo aquilo que o autor ensinou sobre disciplina, sobre correção, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, a 10ª verdade aqui para a gente, sobre disciplina e correção, é a seguinte: a disciplina e correção da parte de Deus devem nos levar ao restabelecimento e fortalecimento. Olha essas palavras: restabelecimento e fortalecimento, nos conduzir a caminhos retos e produzir cura. Esse é o propósito da disciplina também, produzir cura. Por isso, eu vou repetir aqui para fechar o verso 12 e o 13. Por isso, restabelecei. Olha aí o verbo, restabelecer. Disciplina visa isso. Restabelecei as mãos decaídas. Quem sabe você está desmaiando, você está desanimado, você está, né, até magoado. Restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Talvez está até com o joelho trôpego, tremendo aí por causa dessa disciplina. Restabeleça, não é? Em outra tradução diz fortaleça, tá? Por isso que eu usei essa palavra aqui. Eu gosto de ir comparando as traduções. Restabeleça, fortaleça, não é? Aí o verso 13 diz: e fazei caminhos retos. Que a disciplina de Deus nos leve a fazer caminhos retos para os nossos pés. Para quê? Para que não se extravie o que é manco, antes seja curado, né? Para que a disciplina produza cura também nas nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Vou chamar aqui o grupo de louvor para cantar um louvor, nos conduzir aqui no momento de adoração. Depois nós vamos orar, nós vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Você que tem um pedido de oração, nós vamos orar juntos nessa manhã, não é? Pedindo aí a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Vamos lá. Amém, Jesus.
Jesus, Santo é Santo Senhor. Aleluia. Vou construir a minha casa sobre a rocha. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Coloque a sua vida agora. Eu vou pedir para o presbítero Renato, já falei bastante hoje. Vou pedir para ele fazer essa oração. Coloque sua vida diante do Senhor, sua família, né? Que Deus possa nos ensinar, né, irmãos? Através dessa palavra, aquilo que Ele está fazendo, que Ele está produzindo nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esta manhã na tua casa, Pai. Te louvamos, ó Deus, por esta palavra. Te agradecemos, ó Deus querido, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor está cuidando de nós, porque o Senhor está, Senhor, no controle da nossa vida, meu Pai. Que nós possamos entender a disciplina de Deus sobre nós, sobre nossas vidas, tirando estas lições tão importantes que foram trazidas para nós nesta manhã, Pai. Que nós possamos guardar no nosso coração e possamos estar, Senhor, caminhando a cada dia mais dentro da tua vontade, dentro do teu querer, Pai, no nome de Jesus. Abençoa cada vida, cada irmão que está aqui, Senhor, e que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais um aplauso ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Estou louvando ao Senhor, né? Estou louvando ao Senhor pela sua vida. Eu sempre falo que os irmãos que vêm aqui presencialmente é muito importante para nós, né? Nos ajuda aqui. Ficar sozinho não é fácil, né? Eu sei que a gente está aí num momento aí de uma espécie de segunda onda do Covid, né? De fato, muita gente pegou mesmo Covid e alguns irmãos estão preferindo não vir. Mas na medida do possível, venha, participe conosco, né? Ó, a gente vê aqui a irmã Lourdes, né? Vou falar da irmã Lourdes, né? Sempre aqui, irmã Lourdes, né, irmã Lourdes? Glória a Deus aqui, ó. Do alto dos seus 74, né, irmãos? Irmã Lourdes? 73, já estou aumentando. 73, não se fala a idade de uma dama, né, irmão? Desculpa, irmão, né? Mas a irmã Lourdes está sempre aqui conosco, né? Isso que eu quero destacar, né? Ela é até do grupo de risco, aí vamos dizer assim, mas ela está sempre aqui. Hoje a irmã Osvalda está aqui também com a gente, né? Então, venha, participe, os irmãos que puderem participar, venham participar, né? Quinta-feira estaremos aqui com a permissão de Deus, domingo que vem também, né? A gente está feliz hoje por receber aqui um casal de amigos nossos, né? O Reinaldo e a Vanessa, né? Reinaldo e a Vanessa são nossos amigos aí de adolescência, né, Vanessa? De juventude,
O Reinaldo de infância, né? Reinaldo a gente cresceu juntos aqui na igreja do Jaçanã. Tocávamos juntos lá na banda, na orquestra lá. Tocávamos lado a lado, né? Nós dois éramos trompetistas, então a gente ficava lado a lado tocando. E aí então a gente até se encontrou agora, semana retrasada, né? Em Ubatuba, eles estavam lá, a gente também estava, a gente marcou lá numa sorveteria, né? E fomos juntos lá, porque agora os nossos filhos estão ficando amigos. Olha que legal, irmão. Bonito, né? O Rafael está aqui, que é filho deles, amigo do Gustavo, né? Então, o Vinícius está aqui hoje também, né? Levanta a mão aí, Vini. O Vini também é amigo de filho de um amigo também querido, que é o Márcio, né? Também um outro amigo nosso de infância. E os nossos filhos estão ficando amigos. Muito bom isso, né, irmãos? Glória a Deus. Está certo que as amizades deles hoje não é jogando bola, não é no videogame, né? Mas tudo bem, né? Está valendo, né? Mas fiquei feliz, viu, de receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, venham outras vezes. A irmã da Cris está com a gente de novo hoje, né? Ela veio ficar uns dias aqui em São Paulo, está aqui conosco novamente, seja bem-vinda. Amém? E todos os irmãos, os demais irmãos já são aqui da casa. Glória a Deus. Então, vamos orar, encerrando este culto. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Leva-nos na Tua paz. Dá-nos um domingo maravilhoso, uma semana de paz, de vitória. Senhor, abençoa-nos, guarda-nos, Senhor. Meu Deus, peço que o Senhor continue nos guardando, Senhor. Pai, desse vírus, inclusive, Pai, aqueles que eventualmente estão ou ficaram infectados, que o Senhor cure, que o Senhor restaure completamente a saúde, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos abençoe e nos guarda, nos dá uma semana maravilhosa. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do doce Espírito de Deus seja com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Ótima semana a todos.